Vamos abrir então nossas Bíblias em Marcos, capítulo 9, e lermos apenas 2 versículos. Vamos ler os versos finais, 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, te adoramos pela bondade do Senhor em nos reunir aqui, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua presença, do teu nome, reunidos como teu povo, aqueles para quem o Senhor tem voltado seus olhos, aqueles com quem neste universo o Senhor se importa, os teus, aqueles que o Senhor escolheu para si. Muito obrigado por nos reunirmos assim, como uma pequena parte deste glorioso povo teu. Nós desejamos, Senhor, que tu tenhas um lugar de primazia, de autoridade, de governo entre nós nessa noite. Faz isso por meio da tua palavra. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, usa a tua palavra para atingir o mais profundo dos nossos corações. Não nos permita ouvirmos a tua palavra de nenhuma outra maneira e com nenhuma outra expectativa que não seja sermos restaurados, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós realmente desejamos isso nessa noite, Senhor. Nós temos tanta necessidade de que seja edificado em nós o teu caráter, que seja restaurado aquilo que está assolado. Então suplicamos que o Senhor nos socorra com a tua palavra e que o Senhor edifique para ti um edifício glorioso para a tua habitação, para o teu prazer. Faz isso conosco, Senhor, nós te pedimos. Habilita-nos em tudo. Nós precisamos de ti, ó bendito Espírito Santo, para tudo, para falarmos, para ouvirmos, para estarmos atentos. Por isso, supre-nos no precioso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Na semana passada, nós estivemos compartilhando os versos de 30 a 50 aí do capítulo 9 e dissemos para os irmãos algumas notas sobre a importância desse capítulo e a importância do ensino que o Senhor Jesus propõe aos seus discípulos, já que aqui o Senhor não estava com as multidões, aqui o Senhor não estava concentrado em ensinar as multidões. Ele fez isso muitas vezes, amorosamente, mas aqui o Senhor estava concentrado nos seus discípulos. E então o Senhor estava procurando atrair aqueles corações para Ele, voltar aqueles corações para que tivessem uma união genuína, uma verdadeira empatia com Ele, sua pessoa e sua obra. Eles já estavam caminhando com o Senhor há 3 anos. O Senhor estava há pouco tempo de enfrentar aquilo para o qual Ele desceu do céu, a cruz.
E ele então estava trazendo ao coração, ao entendimento dos seus discípulos, este assunto tão sublime, sua obra, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Mas o que nos chama muita atenção, querido irmão, é que quanto mais profundamente o Senhor buscava falar ao coração dos seus discípulos, mais evidente ficava a imaturidade, a carnalidade, a falta de percepção deles e o quanto eles estavam envolvidos consigo mesmos, com suas coisas, com suas preferências, com suas discussões, com suas controvérsias. E nesse capítulo, então, nós vemos uma controvérsia constrangedora, porque enquanto o Senhor falava de seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, eles discutiam pelo caminho quem entre eles era o maior. E o Senhor, amável, maravilhoso mestre, amoroso, o Senhor sabia das necessidades que eles tinham. E repetindo, o Senhor sabia bem quem ele tinha escolhido. Ele não tinha errado. Ele escolheu os que ele mesmo quis para estarem junto dele e serem transformados. Então, o Senhor se empenhou dedicadamente, assim como por meio de seu Espírito, ele está empenhado hoje, nessa noite. Ele tem todo o empenho em direção a você e em direção a mim. Ele, enquanto estava com seus discípulos, a palavra viva estava com eles. A palavra viva atingia o coração deles. Mas agora nós temos a palavra inspirada nas nossas mãos. E a palavra é inspirada e é instrumento do Espírito nessa noite, porque ele também tem seus olhos voltados para nós e ele deseja transformar nossas vidas. Irmão, nunca se esqueça disso, nunca perca isso de vista, porque isso te salvará de se assentar aqui para assistir uma reunião. Isso te salvará de se assentar aqui para levar alguns conhecimentos para casa. Mas isso realmente será desafiador. Então, por isso, nós precisamos ser encorajados, porque nós somos aqueles que muitas vezes se acovardam diante dos desafios. Mas é tão desafiador nós nos assentarmos sabendo que a palavra viva de Deus será um instrumento, agora está sendo, nas mãos do bendito Espírito Santo, para atingir nossos corações. Irmão, essa é a única maneira de Deus purificar sua vida e a minha. O Senhor nos lava pela água pura da palavra. O Senhor nos restaura pela ação poderosa da sua palavra. O Senhor nos renova por meio da sua palavra. A palavra de Deus, viva e eficaz, sonda, esquadrinha, põe por terra, põe à morte aquilo que deve ser posto à morte e edifica aquilo que deve ser gerado em nós. E Ele é poderoso, o bendito Espírito Santo, para frutificar essa palavra. Graças ao Senhor, porque esta é por excelência, a obra do Espírito, enquanto nos assentamos reunidos para ouvir a palavra. Então, que o Senhor não encontre aqui aqueles que estão, porque não tem ninguém falando, desenvolvendo uma conversa paralela, mas você pode estar desenvolvendo uma conversa pessoal no seu interior, na sua mente, e que o Senhor não encontre aqui aqueles que estão em discussões intermináveis, em pensamentos perturbadores, em agitação de alma, assim como aqueles discípulos.
que ouviam coisas gloriosas e que não discerniam, não se apegavam. Riquezas estavam sendo oferecidas a eles e eles estavam descartando. É mais ou menos como aqueles programas em que as pessoas estão vendadas e algumas coisas são colocadas sem que elas vejam para que elas escolham. Então eles, com olhos vendados, elas não sabem o que é. Então ela é colocado um tesouro na frente dela. E ela, por simples opção, descarta o tesouro. Ou ela escolhe o tesouro. Mas então é oferecido uma coisa sem nenhum valor. E então ela troca o tesouro por aquilo que não tem nenhum valor. Que o Senhor possa encontrar aqui aqueles que estão reunidos aqui para cavar o cobre, irmão. Sabe, a terra de Canaã, as riquezas de Cristo, elas precisam ser cavadas. Então que Deus encontre aqui aqueles que estão cavando com sua atenção, aqueles que estão cavando com seus corações abertos, aqueles que estão cavando com sua disposição, até mesmo física, para que as riquezas sejam encontradas e nós sejamos enriquecidos. E nós sejamos verdadeiramente transformados. Essa bendita graça que o Senhor nos concedeu de nos assentarmos com liberdade, todos nós aqui estamos com nossas Bíblias, nosso país permite isso, as nossas Bíblias estão nas nossas mãos, mas lembre-se, muitas pessoas morreram para que essa palavra estivesse nas suas mãos nessa noite. O Senhor usou muitos anônimos e muitos conhecidos para preservar sua palavra, que pagaram o preço, muitas vezes, de suas vidas, para que essa palavra fosse preservada. Que maravilhoso, irmão. E para que ela tivesse toda a glória e o poder que ela tem. Então nós olhamos todas os aspectos, todos os mundanos tentando de alguma maneira levantar alguma dúvida com relação a essa palavra. E os anos passam e eles não conseguem. Por quê? Porque essa é a palavra viva do Senhor. Essa que está nas suas mãos. Ela não é um livro comum, é a palavra viva do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite para que o Senhor, assim como fez com seus discípulos, atinja os nossos corações. É isso que Ele deseja fazer. Nós dissemos para os irmãos, e lemos os versos 49 e 50, que esse trecho de 30 a 50, ele pode ser considerado à luz dessa última expressão ou conclusão do Senhor no versículo 50, parte B, quando o Senhor diz, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa última frase, ela é conclusiva dessa narrativa, conclusiva de tudo que o Senhor ensinou, e ela permeia tudo que o Senhor ensinou. Então, nós já estivemos dizendo para os irmãos que esta frase do Senhor, ela propõe uma sequência, irmão. Ela propõe uma realidade consequente da outra. Quando o Senhor diz, tende sal em vós mesmos, Ele está propondo algo imperativo, Ele está, melhor, determinando algo que é condição exclusiva para que nós, como povo de Deus, tenhamos corações ardentes e amantes da santidade e mais, para que nós sejamos um povo que vive em paz. A santidade, ou o sal ardendo, o sal em nós mesmos, é base para a paz. Nós já dissemos isso, nosso foco na reunião passada foi exatamente a primeira
parte dessa conclusão do Senhor. Tende sal em vós mesmos. E nós dissemos que os versículos que lemos, 49 e 50, eles têm que ser interpretados juntos, porque a expressão fogo do verso 49 interpreta o sal do verso 50. Então nós sabemos que esse sal ou esse fogo apontam para a santidade de Deus. Esse sal e esse fogo, vamos tomar nessa noite outras duas palavras e associar a esse sal ou a esse fogo, são palavras muito amplas na Bíblia, mas que também nos ajudam a compreender o que significa o sal ou o fogo que deve existir em nós. Justiça e verdade. São duas palavras amplas na Bíblia, mas que nos ajudam a compreender o que é o fogo ou o sal. Irmão, o Senhor Jesus disse, tende sal em vós mesmos. Aquele sal que é capaz de preservar, aquele sal que é capaz de manter em integridade, aquele sal que preserva da corrupção, que impede a corrupção, que mantém a saúde. Esse é o sal da santidade de Deus. Esse é o fogo da santidade de Deus, da pureza para a qual nós fomos chamados. Ou será que não fomos? É certo que todos nós temos um chamado imperativo, sede santos, como eu, o vosso Deus, sou santo. Esse é o nosso chamamento. E se nós perdermos isso de vista, meu amado irmão, nós viveremos vidas misturadas. E a mistura é a razão do fracasso e da fraqueza. Que o Senhor nos livre e nos preserve. Que realmente Ele encontre caminho para que esse fogo da justiça de Deus, esse fogo da verdade, possa consumir tudo em nós que tem a ver com pecado, irmão. Tudo em nós que tem a ver com malignidade, com impureza. Tudo que é lixo e que se encontra muitas vezes alojado nas nossas vidas. E eu não estou falando de coisas muito evidentes, mas estou falando também de coisas profundas, que estão alojadas no profundo do nosso coração. E que são propósitos, desejos, que são conceitos de vida que permanecem conosco uma vida toda. E nós, às vezes, nos orgulhamos de contar isso uns para os outros. Isso é o que é mais surpreendente. É que nós temos prazer de contar as nossas idiotices, as nossas distorções de ética que estão guardadas e que geram comportamentos que ofendem e que desagradam a Deus, e mais, que ferem uns aos outros. Que o Senhor nos ajude para realmente sermos transformados. É um despir e um revestir. Mas lembre-se de Paulo aos Efésios. Ele diz que nesse despir e revestir há uma renovação do nosso entendimento. Você se lembra? O espírito da nossa mente vai sendo renovado. De que maneira, irmão? De que maneira? Por meio da palavra do Senhor. Essa palavra que ela penetra como sal. O sal penetra naquilo para o qual ele está proposto, uma peça de carne. Então o sal penetra até o profundo, de modo que ele impeça a decomposição, que ele impeça a degeneração, ele mantém íntegro aquele pedaço. Você compreende? A palavra de Deus é a única coisa que pode penetrar em você e manter você íntegro. A única coisa capaz de permear seu coração e ir tratando com a corrupção de modo a extirpá-la. É assim que Deus
age. E se isso não for verdade em nós, meus amados irmãos, nós viveremos vidas infrutíferas e o resultado, porque tem um resultado, se não há sal em nós mesmos, se não arde em nós esse anelo, essa paixão, se o sal da palavra, se o fogo da palavra não tem permeado nossas vidas e nossas mentes, a consequência mais evidente é que nós vamos começar a ter um monte de problema. Um monte de perturbações, discussões, falta de paz. Por quê? Porque se a pureza de Deus, por meio da sua palavra, estiver tendo acesso, penetração nas nossas vidas, então sim, a consequência teremos paz. Então, irmão, nós precisamos reconhecer que o que Jesus está ensinando é que paz não é algo que nós procuramos em aconselhamento. Compreende, irmão? O que o Senhor está ensinando, que paz não é algo que nós vamos obter, paz conjugal. Não é algo que nós vamos obter em um aconselhamento. Um aconselhamento pode sim nos ajudar. A paz relacional não é algo que será encontrado, que deriva de aconselhamento, onde você é convencido que tem alguma coisa, alguma convicção que você precisa jogar fora, porque está tendo choque, então você joga fora uma convicção e ameniza o choque. Então você promove paz. Essa não é a paz da qual nós estamos falando aqui. Essa paz forte e duradoura é consequência de pureza de alma, irmão. Essa paz realmente é capaz de gerar descanso para nós, é consequência de pureza de alma. Quero te mostrar isso. Abra, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 14. Quero te mostrar como um dos reis de Israel compreendeu isso. 2 Crônicas, capítulo 14. Veja isso. 2 Crônicas 14, nós temos aí a narrativa do reinado de Asa. E vamos ler desde o verso 1. Diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Veja que lindo, irmão. Então, começa o verso seguinte, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Agora, vai começar a descrever para nós o que ele fez. Veja bem, irmão. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse, obedecesse a palavra do mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Agora, qual é a consequência, irmão? Porque paz é consequência de pureza. Qual é a consequência? Como termina o versículo? E houve paz no seu reinado. Porque paz deriva da pureza. É uma sequência. Só haverá paz. Nós só encontraremos paz se o Senhor estiver tendo caminho pelo seu Espírito para limpar nossas vidas. Meu irmão, esse aspecto do sal que impede a corrupção, destrói aquilo que é maligno, que é perecível, e que eu disse para você que tem relação com justiça, com verdade. Porque a verdade estabelece, a verdade
limpa da mentira. A verdade põe à luz aquilo que precisa ser manifesto. A justiça trata e julga com aquilo que é desagradável a Deus. Então, por isso, o sal que preserva, esse sal que queima, que destrói o que é impuro, o Senhor nos desafia para que ele arda no nosso coração. Irmão, conta a biografia de um homem de Deus do passado, que ele serviu ao Senhor numa cidade muito corrupta, muito perversa, de muita corrupção, impureza. Então, os lugares, as barbearias, eram lugares onde se conversava de tudo. Todos os assuntos eram falados, uma linguagem inadequada, palavras inadequadas, pessoas inadequadas. Mas conta a biografia de Dwight Moody, o grande evangelista, que esse homem, nas oportunidades em que teve de adentrar esses lugares, quando esse irmão adentrava esses lugares, as conversas cessavam. Ele não precisava dizer calem-se, mas a força da pureza e da santidade de Deus eram comunicadas na presença dele, não nas palavras dele, na presença dele. Por quê? Porque o que vale não é quem nós somos, irmão. O quem nós somos é o que menos importa, mas o que mais importa é o que os outros estão considerando a respeito de Cristo quando olham para a sua vida e para a minha. É o que as nossas vidas apresentam. Essa é a questão. E isso é testemunho. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Para que nossas vidas sejam tão permeadas pela palavra, tão permeadas pelo juízo, pela justiça de Deus, que de tal maneira a presença de Deus seja unida à nossa presença. Você compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude, porque aqui nós todos precisamos reconhecer o quanto somos ainda necessitados nesse assunto. Todos nós como assembleia, e as assembleias de um modo geral, nós precisamos reconhecer que nós somos ainda tão necessitados nesse assunto. E que o Senhor nos ajude. E que o Senhor desperte em nós um anelo, irmão. Um anelo por fazer o que era bom e o que era reto diante do Senhor. Foi isso que encheu e que queimava no coração de Asa. Qual é a consequência? O povo foi purificado. E qual é a consequência? Houve paz no seu reinado. Como nós precisamos disso nas nossas casas, porque as nossas casas muitas vezes são lugares de tanta perturbação, de tantas disputas. Porque, irmão, nós podemos disputar o tempo todo. Será que você percebe isso, irmão? Nós podemos disputar o tempo todo. Nós olhamos para os discípulos disputando quem era o maior, e você pensa lá, nossa, eu nunca tive uma conversa assim. Eu, quando converso com os meus irmãos, eu nunca converso assim. Mas será que na hora que nós estamos conversando um assunto com a nossa esposa ou com os nossos maridos, qual é o nosso desejo? Será que ainda arde em nós aquele desejo de grandeza, de ser o maior, de se estabelecer, de deter a verdade? Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos mostre quem Ele é, porque o nosso amado, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquela vida tão pura, tão excelente, aquela vida tão maravilhosa, que não gerava nada senão paz. Ele se apresentou
como servo de todos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor realmente nos desperte. Esse primeiro aspecto, então, sermos lavados pela palavra, um chamado à santidade e à pureza, justiça e verdade. Você pode colocar a palavra que você quiser, irmão, mas precisa arder no seu coração um desejo, um anelo pela verdade. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes você tem se dedicado à sua Bíblia, irmão? Quantas vezes você tem se dedicado à sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem ouvido a respeito da palavra? Se o seu relacionamento com a palavra for pequeno, o fogo será pequeno. Compreende, irmão? Então, quando o fogo é pequeno, ele não queima logo coisas que precisam ser tratadas. Você entende? Então ele demora. Tem fogo, porque nós somos dele. Ele nos salvou, mas há pouco fogo. E o Senhor responsabilizou você e eu, como sacerdotes, por cuidar da lenha. Você se lembra? Os sacerdotes, eles eram responsáveis pela lenha, não pelo fogo. O fogo veio dos céus. O Senhor lançou fogo sobre o seu altar. O Senhor lançou fogo, aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Ele nos batizou com o seu Espírito. Que maravilhoso! E o seu fogo veio arder nos nossos corações, mas nós somos responsáveis pela lenha. Para que esse fogo arda, que lenha? Você precisa buscar, se dispor a buscar lenha nessa palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje, porque eu não estou falando nada que você, pelo menos alguns aqui junto comigo, já não estão ouvindo há 37 anos. Alguns podem estar ouvindo há menos tempo, mas alguns de nós aqui estamos ouvindo isso há 37 anos. Que o Senhor nos ajude, nos socorra e nos mantenha fiéis. Que arda no seu coração um desejo de ser encontrado fiel, irmão. Que o Senhor nos ajude, nos proteja, nos conceda graça para que, por meio da sua palavra, seja formado em nós um anseio maior e cada vez maior. É um ciclo virtuoso. Agora, se nós nos afastamos, só aparecemos quarta-feira. Quarta-feira eu abro a palavra nos textos que o irmão sugere. E só. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque as consequências serão duras, amados irmãos. Serão duras. Nós estamos vendo isso. Ou será que nós precisamos nos lembrar dos problemas que vemos entre nós, consequência de vidas fracas? Não precisamos. As consequências vêm, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é justo e Ele não alivia a colheita, nem a má colheita e nem a sublime colheita. Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos permite que colhamos baseado naquilo que foi plantado. Que o Senhor nos conceda graça para colhermos o que é mal. E que o Senhor também nos conceda graça para colhermos e recolhermos o que é bom do que foi plantado, do que tem sido plantado. Que o Senhor nos ajude nisso. Esse fogo, ele vai ardendo nos nossos corações e destruindo aquilo que é inadequado. Você se lembra que Paulo usa essa palavra aos romanos, lembra? Ele diz em Romanos 6,6 que nós fomos crucificados foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, de modo que ele destruiu o corpo do pecado, irmão. Que coisa maravilhosa! Ele realizou isso naquela cruz.
O juízo, a justiça de Deus foi satisfeita. O fogo de Deus sobre o pecado caiu sobre ele. E ele pagou o preço com sua própria vida. Ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou, venceu a morte. E então tem nos concedido agora provisão para sermos aqueles que vivem em novidade de vida. Que maravilhoso! Que maravilhoso nós podermos ser estes. Agora, irmão, essas palavras, eu não sei como é para você, mas em alguns momentos elas soam constrangedoras para mim. Porque muitas vezes novidade de vida é algo que me constrange. Porque o que o Senhor está dizendo é que nós fomos chamados para sermos transformados, mudados, pessoas que são mudadas de vasilha, que se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo e que quando adentram uma barbearia impura, silêncio, porque a presença do Senhor se manifesta. Que o Senhor nos conceda graça para isso, para que isso seja uma realidade em nós. Mas também esse sal que destrói, ele também preserva, né? E essa preservação, essa paz que é consequência do sal, essa preservação que o sal promove, que o fogo promove. Como que o fogo promove preservação? Ele promove separando a impureza do que é excelente. Ele preserva o que é excelente. É isso que o fogo faz, isso que o sal faz. E essa preservação, ela pode, essa característica, ela pode ser associada a outras duas palavras também bíblicas, amplas e que podem nos ajudar aqui, que seria paz e união ou comunhão. Esse mesmo sal que destrói, esse mesmo fogo que limpa, ele também preserva, amplia, abre, dilata os nossos corações, nos conduz à paz, à unidade, à comunhão. Há um personagem que aparece em Gênesis capítulo 14, que eu penso pode nos ajudar aqui. Em Gênesis capítulo 14, verso 18, não precisa abrir, eu só quero citar algo e nós vamos abrir Hebreus 7. Há um personagem em Gênesis 14, enigmático, Melquisedeque. Esse Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, é dito que ele sai ao encontro de Abraão. Que maravilhoso! Ele sai ao encontro de Abraão e ele oferece algo para Abraão. Pão e vinho. Você se lembra? Ele oferece a Abraão pão e vinho. Melquisedeque. Agora, abre em Hebreus capítulo 7, porque lançará um pouco mais de luz para nós sobre essa questão do sal que é fogo e da paz que é consequência disso. Hebreus capítulo 7, veja o verso 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, preste atenção aqui numa coisa, irmão. Melquisedeque, Melqui significa rei. Melqui, rei. Zedeque, justiça. Melquisedeque, e nós podemos também dizer Melquisalém, porque o texto apresenta para nós que ele é Melquisedeque, rei de justiça, e também é rei de Salém, ou rei de paz. Que maravilhoso! Porque a justiça ou a santidade de Deus, ele é rei de justiça.
Quando o texto de Gênesis vai se referir a ele, diz assim: é sacerdote do Deus Altíssimo. É uma figura que representa Cristo lá no Velho Testamento. Mas aqui, em Hebreus, ele vai interpretar para nós aquela figura. Então ele diz: porque este Melquisedeque, rei de justiça, vírgula, rei de Salém, Salém significa paz, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Que maravilhoso, irmão. Porque este Melquisedeque é apenas uma figura do bendito Senhor Jesus. Ele aponta para o Senhor Jesus. E aponta para o quê? Para o fato de que ele é, primeiro, rei de justiça. Ele é rei de justiça. Ele é segundo toda a justiça de Deus. Ele é a nossa justiça. Ele é justo e excelente. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas porque ele é rei de justiça, ele também estabelece um reinado de paz. O que ele fez naquela cruz? Primeiro justiça, depois paz. Ele é primeiro rei de justiça, porque a justiça precisava ser satisfeita. Você está vendo o princípio, irmão? Para que nós tenhamos paz, nossas vidas precisam ser purificadas. Para que nós experimentemos paz com Deus, nós precisamos da justiça de Deus. Não é assim? O apóstolo Paulo ensina os romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que maravilhoso, irmão. Ele é o rei de justiça. A justiça arde no coração do nosso Senhor Jesus. Ele é rei de justiça, mas também rei de paz. Você se lembra do Salmo 85, versículo 10? Diz assim: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Irmão, só existem 2 lugares nesse universo em que isso pode ser verdadeiro. E o segundo é consequente do primeiro. O primeiro lugar onde isso é verdade absoluta é na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é cheio de graça e cheio de verdade. Ele é cheio de justiça e cheio de paz. Mas também há um outro lugar, um segundo lugar onde isso também é verdadeiro. E esse lugar é a sua amada igreja. A justiça e a paz também se encontraram na igreja, nas nossas vidas, porque nós recebemos justiça e por causa da justiça, paz. Que maravilhoso, irmão. Graças ao Senhor. Agora, uma nota. Melquisedeque, quando sai ao encontro de Abraão, ele leva o que para Abraão? Ele leva pão e vinho. Ele sai ao encontro de Abraão com pão e vinho. Querido irmão, a cada domingo nós nos achegamos a esta mesa. E esta mesa nos apresenta um encontro de justiça e paz. Que maravilhoso. Nesta mesa nós encontramos com o nosso Senhor que proveu a justiça necessária para livrar você, dar integridade para você, dar idoneidade para você, santidade para você, de modo que você pode se achegar em paz. Porque
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa é a bendita mesa do pão e vinho, a mesa da justiça, porque nós celebramos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mesa que celebra a justiça, que o fogo da justiça de Deus arde de eternidade a eternidade, e Ele não poupou o seu único filho, antes por nós mesmos o entregou. De modo que, nesta mesa, nós temos um retrato da justiça satisfeita do nosso Deus. A justiça que arde e que deve arder no seu coração e no meu. No que concerne a nossa... Por que nós podemos participar dessa mesa? Porque nossa realidade espiritual é, em primeiro lugar, posicional. Nós fomos justificados. Nós fomos tornados idôneos para nos achegarmos a essa mesa. Você tem direito, por causa da justiça dele, de se achegar a essa mesa. E esse é um fato objetivo em Cristo Jesus. Agora veja, preste atenção. Quanto mais este fato objetivo tiver implicações subjetivas na sua vida, implicações de pureza, implicações de um anelo que arda por um fogo e um sal que purifique você, quanto mais isso for verdadeiro na sua vida, mais realidade da justiça e também da paz você terá quando se achegar a essa mesa. Que o Senhor nos ajude, irmão, para que nós nos acheguemos a essa mesa adequadamente, com vidas santas, até onde o Senhor estiver nos mostrando. Você não precisa ter a santidade do outro, você precisa ter a santidade que o Senhor tem vindicado de você. O padrão não é o outro, não é o cônjuge, não é o irmão, o padrão é o varão medida de Deus, Cristo. Nós fomos chamados para a estatura da varonilidade de Cristo. Não a varonilidade do irmão, não a varonilidade de Paulo, por mais excelentes que possam ser. Então você precisa se preocupar com o que o Senhor tem demandado de você. Para que nós nos acheguemos a essa mesa. Você não mudará o fato. Você não será mais digno, nem menos digno. Porque esse fato não depende de você. Esse fato foi realizado por Ele na cruz do Calvário. Mas você terá uma experiência maior ou menor, de acordo com a aplicação deste fato objetivo e glorioso na sua vida prática, irmão, e na minha vida prática. Que o Senhor realmente nos desperte para seguirmos, avançarmos, sem que isso seja perdido de vista. Esta mesa gloriosa. Agora, avançando um pouco mais, com esse princípio, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Com esse princípio, o Senhor, Ele mostra para nós como Ele vê, como o Senhor vê quando o Senhor aplica esse princípio na vida dos seus discípulos, quando João é penetrado por aquela palavra, quando João faz aquela confissão, assim como nós, aquilo é para o nosso ensino. Então, assim como acontece conosco, quando isso acontece, fica evidente para nós como Deus vê essa nossa paixão pela grandeza, que precisa ser golpeada, tratada, e que o Senhor tratou nos seus discípulos, e que Ele tem procurado tratar na sua vida e na minha vida, irmão. Basta nós sermos atentos, e isso ficará muito claro. Agora, essa maneira com que o Senhor vê evidencia para nós que, se existem discussões, vamos colocar essa palavra, se existem discussões, isso mostra que de uma forma ou de outra tem havido intolerância, tem havido
tolerância com o que é mal. Isso é claro. Isso é claro. Irmão, José do Egito, ele é, segundo os estudiosos, o tipo, apenas um tipo, mas ele é o tipo mais excelente de Cristo em toda a palavra. Sabe qual era uma marca, assim, distinta de José? José, na narrativa pelo menos, nós não vemos José errando, pecando por reação. Ele não reage mal. É muito interessante. Sabe por quê? Porque nós somos muito reativos. Muito. E mais, nós justificamos as nossas atitudes como que dizendo que elas são reações e que não tem como controlar. Então, porque eu sofri uma ação, então eu reagi, isso é incontrolável, meu pavio é curto, meu estupim, eu não consigo. Sabe o que isso evidencia? Tolerância com o que é mal. Que esse pente fino possa passar sobre nós. Que o bendito Espírito Santo tome esse pente fino e passe nas nossas vidas. Porque nós somos muito reativos, muito explosivos. Nós podemos até não ser explosivos, mas somos reativos. Tem uma resposta na ponta da língua. A língua é afiada, bateu, levou. Essa é a nossa história. Então que o Senhor nos ajude, porque isso significa que há uma tolerância indevida com o que é mal. E mais, sabe o que mais? Essa tolerância com o que é mal pode estar fazendo outros tropeçarem. E então o Senhor disse o quanto isso é sério. Nós sermos motivo de tropeço uns para os outros, por tolerarmos aquilo que é inadequado nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmão. Porque nós podemos fazer outros tropeçar. E o Senhor disse que se isso acontecesse, e Ele não está usando uma figurinha de linguagem, quando Ele disse, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Ele não está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo, se o teu olho te faz tropeçar, ou faz outros tropeçarem, arranca-o de ti. Seja drástico com a sua vida, porque assim você será útil e você experimentará paz. Que o Senhor siga nos falando ao coração. Esse golpe restaurador do sal, esse golpe destruidor do sal, ele promove não somente uma ação que destrói a soberba, mas ele também gera algo. Então, no tempo que eu tenho aqui ainda, eu gostaria de considerar pelo menos 2 aspectos aí que são gerados, né, nas nossas vidas. Porque, primeiro, o Senhor precisa dar um golpe nesse desejo por ser grande. Na medida em que esse golpe é dado, irmão, esse mesmo que destrói a soberba, ele gera, ele preserva algo. E ele preserva algo que já foi plantado em nós, que é a semente gloriosa da comunhão para a qual nós fomos chamados. Então o Senhor faz isso lá, ensinando João. E ele vai dizer para João, olha João, eu quero ampliar o espaço do seu coração. Eu quero que você compreenda que alguém que em meu nome expulsa demônios, mesmo que não ande conosco, é por nós. Está incluído
é por nós. Compreende, irmão? Esse anelo que vai sendo gerado na medida em que vai sendo destruído esse desejo por ser grande, vai sendo gerado. Então, eu gostaria de citar algumas palavras aqui que podem nos ajudar para essa comunhão que vai sendo gerada nos nossos corações. Onde nasce essa paixão pelo serviço? Onde nasce essa paixão por servir? Porque na medida em que as nossas vidas vão sendo purificadas, o Senhor vai golpeando esse desejo de ser grande e vai gerando, despertando em nós um anelo por servir. Onde nasce esse desejo, não compactua um desejo de exercer autoridade, mas pelo contrário, nasce um desejo de se entregar ao serviço. O Senhor procurou com sua vida toda ensinar isso para aqueles seus discípulos. Ensinar para eles que o maior entre eles deveria ser aquele que serve. Agora, irmão, quando que o Senhor Jesus deu essa lição excelente para eles? Em muitas oportunidades, mas há uma oportunidade em especial que o Senhor faz isso com eles. O Senhor dá um golpe mortal naquele desejo de grandeza deles, e o Senhor também gera neles um anelo por servir. Isso acontece em João 13. Não precisa abrir, se você quiser, marque aí na sua Bíblia e leia esse capítulo. Em João 13, o que acontece? O Senhor está naquele cenáculo. E o Senhor, sendo quem Ele é, o Senhor se levanta, Ele se apresenta, porque o Senhor sempre anelou, ardeu no seu coração um fogo da santidade de Deus. Na medida em que isso era verdade, também ardia no seu coração um anelo por servir. Em Marcos 10, 45, próximo capítulo, o Senhor é o versículo chave do Evangelho de Marcos, o Senhor vai dizer para os seus discípulos que mais uma vez estavam envolvidos em questões de quem era o maior, porque 2 deles pediram para sua mãe que fossem colocados, para que ela intercedesse junto ao Senhor, para serem colocados um à direita e outro à esquerda do Senhor no seu reino. E os outros 10 ficaram muito bravos com os 2, porque eles também queriam aqueles lugares. E então, mais uma vez, eles estavam envolvidos com isso. E o Senhor reafirma tão gloriosamente. E Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Marcos 10, 45. Mas em João, capítulo 13, está acontecendo uma cena realmente maravilhosa. O Senhor Jesus se levanta e tira a vestimenta de cima. E isso é tão significativo, irmão. Porque o Senhor tira o fato de o Senhor tirar aquela vestimenta indica que Ele está se despindo de tudo que pudesse atribuir a Ele um lugar diferenciado e especial. Ele tira a vestimenta de cima. Agora, eu preciso perguntar para você. Você e eu, nós temos aprendido a no serviço tirar a vestimenta de cima. Essa vestimenta de cima fala de tantas coisas, irmãos. Nós precisamos abrir mão de nossa posição. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado a servir pessoas que nós olhamos e achamos que são menos inteligentes do que nós.
pessoas que são menos espertas do que nós, maridos que acham que suas esposas não são tão inteligentes quanto eles, esposas que acham que seus maridos não são tão hábeis quanto elas, mas o Senhor os colocou juntos para que sirvam um ao outro, e se não aprenderem a servir, não terão paz. Então, o Senhor nos desafia a tirarmos a vestimenta de cima. Nós podemos até ser mais inteligentes, mas o Senhor nos diz que o maior é aquele que serve. E então nos desafia a darmos esses passos. E então o Senhor tira a vestimenta de cima, toma uma bacia com água e uma toalha, e vai fazer o serviço mais indigno. Aquele serviço era realizado o filho menor ou a filha menor do escravo. Era um serviço tão indigno, lavar os pés. Os pés, naqueles dias, eles usavam sandálias. Eles andavam em lugares empoeirados. Os pés eram sujos e fedorentos. E o Senhor toma e cinge com uma toalha. Ele se prepara para o serviço corajosamente. Que o Senhor nos encoraje, irmão, com o seu modelo, porque é a isso que Ele nos chamou. Servirmos e experimentarmos paz uns com os outros. Lembre-se, isso é consequência de vida pura. O Senhor não precisava mostrar quem Ele era, embora Ele soubesse muito bem quem era, porque o texto de João vai dizer assim, que Ele sabia que tinha vindo do Pai e que para o Pai tornaria. Esse é quem Ele é, na sua glória, na sua formosura, mas Ele se cinge com uma toalha e se dispõe e se abaixa no nível mais baixo. E isso perfura aqueles corações. E então o Senhor lava os pés dos seus discípulos. E o chamado para você e para mim é esse. Porque o Senhor os desafia a, assim como viram fazer, que fizessem eles também. Então o chamado para você e para mim, para a comunhão, é que nós nos disponhamos a servir. Primeiro, o primeiro aspecto é que é levado à morte esse sentimento de grandeza. Na medida em que isso é processado, então nós estamos aptos para que seja gerado, em segundo lugar, seja gerado um reconhecimento da glória, da supremacia do nosso Senhor e sejamos constrangidos a servir. Que isso, irmão, tenha livre curso nos nossos corações. Que isso tenha livre curso nas nossas vidas. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta, deixar com você uma pergunta, que talvez seja sondadora. O quanto nós conhecemos desse sal que é fogo, desse fogo que é sal, e o quanto há uma dor e uma agonia queimando nos nossos corações por pureza. O quanto nós conhecemos disso, o quanto há uma agonia e uma dor queimando nos nossos corações por pureza, e o quanto nós estamos dispostos a não fazer acordos com coisas malignas nos nossos próprios corações. Se a resposta for positiva, meu coração tem ardido pela santidade de Deus. Eu tenho muitas coisas pelas quais preciso ser purificado. E assim todos nós. Mas meu coração tem ardido pela santidade de Deus. Então, a consequência disso é que nós teremos paz.
nós seremos um povo pacífico. Nós seremos os pacificadores. Nós seremos aqueles que podem promover a paz. Irmão, o apóstolo Paulo usa a expressão paz com Deus, dessa nós já falamos, é questão de justiça, mas ele também usa a expressão paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz de Deus, que excede todo entendimento, é consequência de vida santa, de vida pura, de vida de união com Cristo, de vida de semelhança com Cristo. Na medida em que isso ocorrer, nós teremos paz. A imperturbável paz de Deus, que excede todo entendimento, que não é circunstancial, e nada poderá nos perturbar. Agora, irmão, existem coisas em nós que não serão tratadas com leite de rosas, mas só serão tratadas com sal e com fogo. Então, que haja aqui nessa Assembleia um clamor corporativo, individual e corporativo, familiar. Senhor, salga-nos com fogo. Senhor, começa por nós. Senhor, consome as impurezas. Senhor, aplica a Tua palavra. Senhor, aplica e julga na minha vida para que eu, por ninguém seja julgado, mas seja por Ti julgado e por Tua palavra exposto. Que esse seja o nosso clamor. Amém? Então vamos orar. 2 ou 3 irmãos brevemente poderiam orar ao Senhor baseado no que Ele nos deu nessa noite. Amém.